O que mudou no relacionamento pai e filho? Gabi, eu estou formado há quase 30 anos, ano que vem vai fazer 30 anos. E quando eu comecei, homens não iam no meu consultório em geral. Muito menos os pais dos adolescentes com quem eu trabalhava em psicoterapia. E hoje, essa é a grande transformação. O homem está participando da vida do filho, indo nos lugares que ele frequenta, acompanhando o desenvolvimento dele. E o filho olha esse pai e chega perto desse pai. E esse pai se permite mostrar alguma coisa mais para o filho que não seja só o trabalho. Mostra o que ele tem dentro dele. Os dois ganharam, né, Gabi? O filho e o pai. Eu acho completamente. Agora, você viu que tem aquela história, o ranço machista. Isso não se perde mesmo? Tem uma confusão aí, Gabi, de machismo com tudo que é masculino é machismo. Até os próprios homens não sabem o que é machismo. Aliás, você propõe um masculismo, não é isso? Pois é. É um termo que eu estou utilizando, eu trouxe para a literatura a tese. Esse livro Homens Sem Máscaras, está baseado na tese Masculismo, um estudo através do Gender Group. E é a primeira vez que aparece na literatura brasileira esse nome, por isso que eu trago esse nome para a língua portuguesa. Vamos ver se entra no dicionário isso, né? Porque é o termo correspondente ao feminismo, que é o estudo dos homens. Se a gente conseguir que o masculismo ocupe um lugar mais importante que o machismo, os homens não vão se pautar mais no machismo como uma maneira de ser homem. Os homens vão encontrar novas maneiras de serem homens. Quer dizer, como maneira... Porque, na verdade, quando ele se refere ao machismo, provavelmente ele está ainda se apegando à ideia da individualidade, que seria substituída por esse masculismo, que quer dizer outra coisa. Que quer dizer homem, quer dizer o característico do masculino, que o homem... Como é que o homem conseguiria controlar esse crescimento dele, essa exposição dele? Como é que o homem conseguiria se entender como homem se ele não podia trocar com outros homens para saber como é que é um outro homem? Então, isso que a gente está falando agora de o homem aprender com outros homens, são grupos de homens aprendendo com outros homens a serem homens. Vem cá, vira e mexe, quando a gente ataca algum machão arretado, as pessoas dizem assim: as mães é que fizeram os filhos assim. Nós temos essa responsabilidade? Você vê como a mulher de cara já pensa, é culpa nossa. Foi nos passado. Essa a mulher para sentir culpa não precisa mais do que 2 tostões, né? Realmente a mulher passa muito do machismo para o homem. É ela que também vai ensinar o homem a ser machista. Por que seria isso? Porque ela não sabe também como se relacionar com o homem de outra maneira, que não seja colocá-lo numa posição tão autoritária, de ele ser o provedor, de ele ser o que vai assumi-la. A mulher tem uma necessidade, uma ânsia muito grande de segurança. É o que mais a mulher precisa. Isso vem da cultura ou vem do hormônio? Não, eu quero saber. Não dá pra gente colocar tudo em hormônio, tudo na questão bioquímica, e que todas as depressões têm a ver com a bioquímica. Na verdade, tem a ver com como a mulher aprendeu a ser mulher e está se transformando, muitas vezes adotando posturas masculinas, porque não sabe trabalhar sem ser de uma maneira onde ela perde a feminilidade. E o homem que está tentando se desenvolver nessa nova masculinidade, ou na real masculinidade, na sinceridade como homem, que também é o que aparece nessas paixões e segredos dos homens, é que eles vão conseguindo se posicionar. Aí a mulher vai, e como é o que está acontecendo, ela vai aprender a educar homens, assim como o homem está aprendendo a educar homens. O homem está se aproximando hoje do filho e podendo educá-lo também. Hoje, os teus filhos, ou os nossos filhos, são educados por pai e mãe. Ou a grande maioria tem essa chance de ser educado por um homem e por uma mulher. E não só por uma mulher, como você falou. A culpa é nossa. Porque antes era assim. Só a mulher que educava, não era? A mulher ficava em casa. A função da mulher era essa. Era
era o doméstico, era criar filhos, cuidar da casa, dar a base, a manutenção para o homem que saía para trabalhar e que raramente via esse filho. E hoje em dia as mulheres, ainda existem mulheres que batem no peito e dizem: eu criei sozinha meus filhos, achando que é o máximo, né? Aliás, foi bom você tocar nesse assunto. Existem algumas mulheres que dizem, falam isso em entrevistas, etc e tal. Abandonei a minha carreira para cuidar dos filhos e depois eu resolvi, vou voltar depois ou voltei depois. Isso é bom? Claro que não. Não Porque é? na hora que ela fala essa frase, ela coloca uma cobrança em cima desses filhos, que estes filhos só podem se sentir culpados em relação a essa mulher. E aí, você imagina como vai ser quando esses filhos escolherem outras mulheres para se relacionar. A confusão que vai ser na hora que eles estiverem num convívio agora simétrico. Não assimétrico como mãe e filho, num convívio simétrico homem e mulher. Quer dizer, a mulher pode até fazer isso se tiver vontade, mas não precisa ficar apregoando, porque isso vai soar como cobrança. Vai soar. Vai soar. Assim como soa muitas vezes ela dizer: olha, o seu pai é assim, olha o que seu pai faz comigo, olha o que seu pai, olha como seu pai é. Quer dizer, isso, claro que muitas vezes a mulher tem essa possibilidade de fazer muito mais frequentemente pela exposição que ela tem dos próprios sentimentos com essa facilidade e pelo fato de ela estar convivendo muito mais com o filho, porque está o dia todo, o tempo todo conseguindo influenciá-los de uma maneira que aí volta para aquela questão. Aí vai criar o machista. Quais são os segredos maiores dos homens? Que eles consideram? Que nós agora podemos considerar na hora que a gente está estudando os homens. Eu acho que o homem tem um desejo impressionantemente grande de ser feliz afetivamente. O homem precisa ser reconhecido profissionalmente, ser o que ganha dinheiro, o que tem coisas concretas. Mas o segredo, o que está lá dentro, é que o homem gostaria muito de ter uma relação muito boa com uma mulher, muito boa. E ele tem muita dificuldade, e não é por ele só, é por ela. E hoje, cada vez mais, as mulheres dificultam isso. Por isso que a gente está fazendo... Meu Deus! Mas que as mulheres estão Mas mudando. não num nível consciente. Não, as mulheres não... Eu falo sempre assim, os homens não falam e as mulheres não escutam. Isso, exatamente. porque é isso não o chegam resultado. no outro. E os dois estão precisando, porque as mulheres estão profundamente insatisfeitas. Elas ganharam muito, as mulheres estão vitoriosas hoje. É a minha homenagem a você e a todas as que se espelham em você. Muito obrigado. Não é isso que eu coloquei, eu não coloquei uma entrevista de um homem. Eu coloquei você. Porque é isso, é a mulher que consegue vencer, se posicionar e consegue mostrar a capacidade produtiva dela. Mas também o que conversamos da outra vez, que é essa qualidade tua afetiva, aquela questão que também falamos dos teus filhos, essa coisa que a mulher tem, que aí ela ultrapassa o homem sempre, porque ela tem muito mais facilidade, muito mais flexibilidade. Se ela não ficar fixa, se a mulher não ficar nessa posição de dizer assim, eu sou assim e acabou, eu sempre fui assim, eu sempre fiz as coisas desse jeito. Se a mulher fica nisso, e às vezes ela fica, quanto mais poderosa ela é, mais ela se fixa nas posições dela e impede que o homem se relacione com ela. Olha, rapidíssimo, para não deixar meus internautas na mão. O Adalmo Arantes é um vendedor de São Paulo de 40 anos e pergunta se você pensa em escrever um livro sobre o comportamento das mulheres. Nós estamos trabalhando agora há alguns anos com grupos de mulheres também. Claro que no meu consultório, esses anos todos, eu trabalho com homens e mulheres e adolescentes, casais, tudo. Mas agora nós estamos aplicando exatamente a mesma metodologia, os mesmos grupos para os homens. Quer dizer, os homens trabalhavam a relação com o pai numa sessão, elas vão trabalhar a relação com a mãe. Tem uma hora que os homens se fazem, eles entram como se fosse um grupo de mulheres. Nós fazemos as mulheres vivenciarem um grupo de homens. Maravilhoso. E essa inversão de papéis e a possibilidade de um entender o mundo do outro
é o caminho desse mundo, desse novo mundo, esse novo relacionamento. Desse encontro. Depois, o Gilmar Santos nos pergunta qual a melhor postura a ser adotada por um homossexual no ambiente de trabalho. Ele tem que resolver os próprios problemas, os próprios conflitos que ele tem em relação a esta condição, como qualquer outra condição, como ele tem também que saber se adequar e lidar numa relação com adequada as dificuldades dos outros. Dos outros, claro.